meu nome é Daniel Machado e eu queria conversar com vocês sobre um livro muito bacana que eu estava lendo e que não tem aqui no Brasil, para variar, quase nenhum deles a gente tem, dos últimos que eu fiz aqui, mas que eu queria dividir com vocês aqui porque tem muita coisa bacana nele. O livro é esse aqui, chama The Paleo Manifesto e é de um autor chamado John Durham. Esse cara já deu palestras no Google, em Harvard, o cara é realmente incrível, é uma das 100 personalidades mais importantes do mundo fitness e health nos Estados Unidos nesse momento. O livro está lotado de coisas boas, tem muita coisa. Eu vou realmente resumir muito o que eu acho que é mais importante. Se você quiser saber um pouco mais, a gente tem o Diva Notes aqui, que tem todos os pontos mais importantes citados aqui e explicados. Mas eu queria dividir alguns pontos do livro mais importantes com você, para que você conheça a obra do cara. Vale muito a pena. Como falei, não sei se eu falei, mas o livro tem mais ou menos 400 páginas. Não é uma leitura tão rápida, mas é uma leitura que está cheia de insights incríveis sobre como a gente pode olhar para trás, para como nossa espécie era, e entender o que é que está acontecendo conosco nos dias de hoje. Por que tantas pessoas são obesas nos dias de hoje? Por que tantas pessoas são ansiosas? Enfim, por que temos tantas doenças crônicas? Vários dos problemas que a gente vê nos dias de hoje e que não eram comuns antigamente. Obviamente, antigamente a gente tinha outros tipos de problemas, mas basicamente a premissa do livro é mostrar que todas as eras pelas quais o homem passou, que basicamente foram a era animal, a era paleo, a era agricultural, a era industrial e a era informacional, elas têm coisas que a gente tem que aprender e que a gente pode juntar e fazer com que nossas vidas atuais elas sejam muito melhores através de todo esse conhecimento que a gente juntou ao longo do tempo. Então eu vou discutir aqui com vocês apenas alguns pontinhos e convido vocês a conhecer um pouco mais sobre o livro. Vamos lá. Então, basicamente, o Paleolítico. O Paleolítico é o período que vai de 2,6 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás. O nosso corpo, basicamente, foi formado nessa época. A nossa mente também foi formada. A nossa organização social, boa parte dela, os nossos instintos mais primitivos foram formados nessa época. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente vive de uma forma muito diferente da qual o nosso corpo foi forjado para funcionar. Então, basicamente, naquela época, a gente fazia muito mais atividade física. Basicamente, o ser humano era um ser nômade que vivia seguindo de lugar para lugar e sempre buscando lugares onde havia uma quantidade maior de alimentos, onde você pudesse subsistir, né? E hoje em dia, nós basicamente temos uma quantidade enorme de alimentos à nossa disposição e não fazemos atividades físicas. Então, basicamente, no livro o que ele quer dizer é o seguinte: existe uma dissociação, existe uma distância muito grande entre o nosso estilo de vida atual e o estilo de vida para o qual o nosso corpo foi criado. E isso daí faz com que a gente tenha todos esses problemas que a gente está vendo atualmente. Então, a ideia aqui é você tentar alinhar melhor. É claro que ninguém vai voltar ao tempo das cavernas, mas existem várias coisas que são possíveis de ser feitas hoje em dia e que fazem com que a gente tenha uma melhora muito grande da nossa qualidade de vida. O outro ponto é o seguinte: ele fala sobre venenos e fontes da juventude. Então, basicamente, ele fala o seguinte: se um homem ou uma mulher, eles estão perdidos na floresta, por exemplo, é possível que você coma uma frutinha bonitinha ou um cogumelo e que aquilo ali te leve à morte. Então, existem coisas na natureza que você vai comer, que você vai ingerir, que vai colocar para dentro do seu corpo e que podem te matar. Mas, por outro lado, não existe nada que você possa consumir e que cause uma melhora muito grande da sua saúde, ou te melhore permanentemente. Então, do mesmo jeito acontece nos supermercados hoje em dia. E ele chama a atenção da gente para o seguinte: muito mais importante do que comer algo que seja realmente saudável, mais importante do que colocar no seu prato, no seu dia a dia, uma comida saudável, é você evitar aqueles venenos que estão nos pratos de quase todas as pessoas que a gente conhece hoje em dia, porque a nossa alimentação hoje ela é basicamente cheia desses venenos de ação lenta. Então todo mundo sabe, por exemplo, que os açúcares eles são venenos, ou pelo menos quase todo mundo deveria saber. Açúcar é um veneno de ação lenta, né?
Mas ninguém, ou quase ninguém, hoje em dia tem o conhecimento de que os cereais também são. E no livro ele explica direitinho. É claro que esse ponto aqui é um ponto super sensível, tem muita gente que adora cereal, e principalmente a mídia faz uma propaganda enorme de que cereais são basicamente alimentos super saudáveis. E no livro a gente vê, e não só no livro, várias pesquisas mostram que não são, né? Você vê na era paleo, os cereais eles estavam notadamente ausentes da nossa alimentação, porque é muito difícil você conseguir encontrar esse tipo de alimento em grandes quantidades, a não ser que tenha sido cultivado, né? Isso daí só veio na próxima era, que é a era agricultural, e na verdade quando o homem aprendeu a domesticar essas espécies, se tornou muito fácil cultivar essas espécies em larga escala. Então, porque elas são muito fáceis de cultivar hoje em dia e são baratas para se produzir, a gente tem uma grande propaganda das indústrias alimentícias no sentido de promovê-las, né? Hoje em dia, basicamente 70% da agricultura mundial por peso é ocupado pelos cereais. Mas, basicamente, o que ele fala é o seguinte, que não é que você tem que tirar os cereais da sua comida. Basicamente, se você mantiver uma dieta mais próxima da dieta paleo, que foi aquela para a qual o nosso corpo está mais adaptado, né? Os cereais eles foram introduzidos mais recentemente e o nosso corpo ainda não teve o tempo suficiente para se adaptar a eles. Se você mantiver uma dieta mais próxima da dieta paleo, que é uma dieta mais composta por água, mais composta por carnes animais, mais composta por hortaliças, por nozes, enfim, se você conhece a nossa dieta Diva, ela tem muito da dieta paleo dentro dela, tem basicamente as melhores partes da dieta paleo. Se você faz esse tipo de alimentação, você vai ter um estilo de vida e você vai ter um corpo muito mais saudável do que fazendo com que os cereais eles sejam a principal a principal base da sua alimentação. O próximo ponto aqui é ficar de pé, andar e correr. Veja que se existe uma postura que caracteriza a espécie humana, é o andar de pé sobre duas pernas. Isso daí tem mais ou menos 4 milhões de anos e é anterior à descoberta do fogo. Antigamente, as populações da era paleo, por exemplo, elas andavam bastante atrás de comida. O interessante é que hoje em dia a gente passa a maior parte do nosso tempo sentado, né, numa posição basicamente sedentária. E isso daí tem repercussões no nosso organismo e na nossa qualidade de vida. Veja que nos agrupamentos antigos e mesmo hoje em populações que você consegue isolar na Amazônia ou em outros lugares onde existem tribos que ainda estão isoladas, você vê que basicamente as mulheres dessas tribos elas andam mais ou menos 9,4 km por dia. Os homens chegam a andar 14,2 km por dia em média. Isso é bem interessante. Enquanto que a maioria das pessoas hoje no Brasil, elas não andam mais que 2,5 km por dia. Isso daí é muito pouco, né? E algo que é bem interessante, uma dica legal, é que assim, existem vários aplicativos de celular hoje em dia que podem te ajudar com essa questão. Por exemplo, aqueles aplicativos que têm os contadores de passos. Então, se você der 10 mil passos ou mais por dia, e acredite, isso não é muita coisa não. A gente faz isso daí brincando, se a gente tiver alguma forma de mensurar isso daí. Você dá 10 mil passos ou mais por dia, equivaleria a andar mais ou menos 8 quilômetros. Então fica a dica aí, dá uma olhadinha nos aplicativos que fazem isso. No iPhone, hoje no iOS 10, você tem um aplicativo nativo que faz isso para você, um contador de passos. Mas enfim, vale muito a pena. Existem contadores de passos também que você pode usar no pulso, né? São super simples, fáceis de encontrar e com certeza só o fato de você adotar isso daí vai ajudar na sua saúde de uma forma geral. Outro ponto super importante no livro é a questão do significado que você dá para as coisas. Veja, se você quer transformar um hábito num estilo de vida, você quer transformar uma ação num hábito e um hábito num estilo de vida, você precisa dar um significado especial àquilo ali. E eu queria citar para vocês uma pesquisa que eu acho super interessante de uma cientista chamada Michelle Segar. A gente já fez uma resenha sobre um dos livros mais bacanas que eu conheço, que foi escrito por essa mulher, chama No Sweat, aqui no canal, e eu queria convidar você para dar uma olhadinha nesse vídeo, mas basicamente a pesquisa que ela fez foi a seguinte: ela pegou um grupo e perguntou para esse grupo por que é que essas pessoas se exercitavam. Basicamente, a gente teve dois grupos
de acordo com as respostas. 75% das pessoas respondeu que se exercitava porque queria ter mais saúde ou que queria perder peso, enfim, queria algum resultado no futuro, e era um resultado abstrato, né? É algo que não é exatamente específico. E apenas 25% dos entrevistados falou que fazia exercício porque queria se sentir melhor após o final do exercício, ou porque deixava aquilo ali, fazer exercício fazia com que elas se sentissem mais centradas. Isso daí tem uma implicação diferente, é uma motivação muito mais imediata e é uma motivação mais palpável também. Então veja só, o fato é que as pessoas que tiveram motivações mais abstratas, as que tiveram motivações de mais longo prazo, foram aquelas que falaram que queriam perder peso ou que queriam melhorar a saúde, elas basicamente se exercitaram 32% a menos. O que quer dizer o seguinte, que quando você quer transformar uma coisa no estilo de vida, né, uma atitude, algo que você quer incorporar, é muito importante você vincular um benefício imediato àquela coisa. Então, por exemplo, se você quer fazer exercício, você é muito mais interessante do que você simplesmente dizer que quer afinar a sua cintura daqui a tantos meses, é basicamente você dizer, olha, eu vou fazer exercício porque isso me ajuda a me sentir melhor e me ajuda a produzir melhor ao longo do dia. E aliás, se você faz exercícios no começo do dia, eu queria te dar os parabéns. Afinal de contas, os exercícios feitos, quando feitos, eles descarregam, eles fazem com que haja uma descarga de substâncias benéficas para a sua produtividade, para o seu bem-estar, por um período de até 12 horas após a realização do exercício. Então, quem acaba fazendo de noite, muito embora você deva fazer na hora que der para você fazer, mas quem faz de noite acaba perdendo um pouco desse gás que o exercício pode te dar no sentido de melhorar a sua produtividade. Então essas foram algumas das principais ideias que a gente tem aqui nesse livro. Veja, o livro está lotado de ideias incríveis, você pode encontrá-las todas aqui no Divan Notes, as principais. E eu queria falar com você que é o seguinte, eu vou pegar algumas dessas ideias que realmente o vídeo ficaria extremamente grande para a gente explorar cada uma delas, e vou fazer pequenas aulinhas com elas de 3 a 5 minutos para poder explorar cada ideia dessa daí de uma maneira mais sucinta, dentro de um espaço próprio para cada ideia, e para te ajudar a colocar cada ideia dessa em prática no seu dia a dia hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra gente, faça um comentário, enfim, preciso saber se eu estou no caminho certo, se eu estou te ajudando, e queria também te agradecer por ter ficado comigo até agora. Valeu, até o próximo!